Mais um Tutti Frutti Havaiano no ar. Você teve um episódio domingo especial, domingo passado, dia 12, Dia das Crianças, meio-dia. Ainda tá lá, pode, quem não assistiu na hora da transmissão, pode ir assistir, que foi muito bom. 5 menininhos aqui perturbaram, brincaram, foi a melhor coisa que eu tinha vivido nesses últimos dias. Tem muitos episódios, mas você que está assistindo, por favor, principalmente os alunos do professor que vai ser apresentado daqui a pouco, se inscreva aí no canal, faz essa força aí, é só clicar, não paga nada, você dá um cliquezinho lá, tá inscrito e ajuda a gente a manter esse trabalho, beleza? Hoje a gente vai ter um bate-papo aqui de nível filosófico. Eu tava ansioso e esperei tanto por esse momento, eu procurei tanto um professor de filosofia, meu Deus, por favor, eu queria conversar, escutar, aprender, e graças a Deus hoje a gente conseguiu gravar, se encontrar para gravar esse episódio. Rafael, meu irmão, muito obrigado. Obrigado pelo esforço, pela atenção e pela vontade de estar aqui com a gente participando. Boa noite, meu irmão. Boa noite. Primeiro, uma honra, né? Quando eu recebi o convite, eu disse, não posso, de jeito nenhum eu vou recusar, vamos embora. Onde tiver conhecimento, um espaço, uma oportunidade para a gente divulgar conhecimento, é sempre válido. Então, assim, para mim é... Eu falei antes e repito aqui, agora tá todo mundo assistindo, o compromisso de estar aqui sempre com temas diferente da área da filosofia, da história. Você Fechado. Vai ser parceiro da gente, só se você não quiser. Não, já topei. Vamos embora. E tem até o camarada que vem treinar aqui, né? Que faz a... Pois é. Moisés. E disse, olha, se você não conseguir, eu vou lhe buscar em casa. Me deixa, rapaz. Não tem nem como dizer, pô, hoje eu não tô a fim de ir, não. Eu vou fugir nada. Ele ia lhe buscar em casa. Professor, vou lhe chamar mais de professor. Como é que surge um filósofo? Veja, primeiro... O filósofo ele precisa surgir a partir da quebra de um tabu, né? A gente está acostumado a chamar de filósofo os grandes teóricos da história, né? Que estão nos livros de filosofia, nos livros de história e tal. Quando, na verdade, o ser filósofo é algo muito mais simples do que parece. Eu, você, qualquer indivíduo que esteja disposto a trabalhar a questão da racionalidade, que esteja disposto a questionar o que já está posto, o que já existe, ele pode ser um filósofo, né? Por quê? Ele sai da zona de conforto, né, que nós estamos acostumados a viver no nosso cotidiano, né, de receber a informação e dizer, legal, essa informação é isso, então não vou questionar, né? E quando você sai dessa zona de conforto e você começa a perguntar e a questionar os porquês daquela definição, né, a partir daquilo ali você já começa a exercitar o que a gente chama de atitude filosófica. Né? Que é exatamente a ideia do ser filósofo. Então, qualquer indivíduo que esteja nos assistindo nesse momento e que se sinta incomodado com as informações que são colocadas no colo dele, né? E dizer assim, por que é isso? Né? Só para você ter uma ideia, todos nós já passamos por uma fase da nossa vida que é a chamada idade do filósofo. Ali entre 5, 6 anos de idade, 4. Não sei se você lembra, mas assim, eu tive essa experiência com meu filho e eu já fui assim também e tal. E chegar naquela fase da idade que ele faz. Você diz, isso aqui é isso aqui. Por quê? Por quê? Aí você vai explicar. Mas por quê? E é um porquê levando ao outro. Isso nada mais é do que uma atitude filosófica. Né? Você não vai se saciar com uma resposta simples e objetiva e encerra. Porque vai sempre gerar uma nova situação, um novo porquê, uma nova dúvida, até que vai chegar um momento que vai acabar. Né? As reservas, os recursos de resposta acabam. Né? E geralmente os pais, né, com os filhos fazem, por que meu filho? Por que é? Para de perguntar pelo amor de Deus. Sim, lembra de porque sim não é resposta. Isso. E aí é porque acabou, esgotou o meu limite de informar. Acabou e eu tenho 2 caminhos. Eu vou procurar me informar mais para poder alimentar a mente daquela criança, né? Ou eu vou dizer, não, vamos pesquisar juntos, né? Que seria o mais viável, que seria o mais interessante a se fazer. Né? Mas infelizmente a nossa rotina ela é tão corrida, né? A rotina do adulto é tão, né? E isso acaba gerando aquela coisa do porquê sim. O porquê sim, se a gente não tomar cuidado, vai bloquear aquele filósofo naquela fase ali, e ele vai crescer achando que é sim porque é sim e pronto, acabou. E ele se acomoda. Como muitos de nós, muitas vezes nos acomodamos a algumas respostas que recebemos, né? E nunca paramos para dizer, mas de onde é que surgiu? Por que começou? Né? Qual o sentido
isso existir, por exemplo. Né? Se a nossa sociedade fosse assim, na sua grande maioria, muita coisa não existiria. Por exemplo, fake news. Muito provavelmente as fake news não iriam se criar. Ela poderia até surgir, mas não ia se propagar, né? Exatamente. Se a pessoa via e matava ali. Exatamente. Você iria abafar rapidamente. Porque, não, qual é a fonte? Não, a fonte eu vi, não. Eu preciso saber de onde, quem é que está falando. Não é fulano. Quem é fulano na fila do pão? Né? Qual a formação acadêmica dele? Qual a experiência que ele tem sobre essa área? Para emitir um juízo de valor, para dar uma opinião técnica e tal. Então, hoje nós vivemos uma realidade em que as pessoas, elas, como eu estava conversando antes de começar nosso bate-papo oficial aqui, né? Nós estamos acostumados hoje a ver uma sociedade que absorve muito conhecimento. O conhecimento é jogado hoje em dia com uma facilidade imensa, graças às redes sociais, à velocidade da internet, né? Tudo ao poder de um toque na tela. Mas é despejado uma carga enorme de informações para a gente. Mas muitas vezes nós absorvemos essas informações, mas não filtramos, nem questionamos. E tá tudo bem, você está numa zona de conforto, ninguém está lhe incomodando, você está sendo informado. Agora com o chat GPT, né, professor? Eu acho que se brincar piorou, porque ele dá tudo ali para você e ele tende a concordar com você, né? E você vai... Isso. É aquela história, a inteligência artificial hoje, ela tem suas vantagens, isso é indiscutível, é inegável, mas ela tem que se ter uma responsabilidade em trabalhar com essa inteligência artificial, em saber utilizar essa inteligência artificial. Por quê? Muito provavelmente ela vai te dizer aquilo que você quer ouvir. Ela concorda. Entendeu? Você vai estar dentro da sua zona de conforto. Então ela vai estar alimentando a sua zona de conforto. E você, tá vendo? Bem que eu desconfiei. Tá vendo? Ele sabe de tudo. É um absurdo, né? Mas hoje tem pessoas que fazem terapia com inteligência artificial. Eu vi uma reportagem sobre isso. Pronto. E é perigoso, porque tem inteligência artificial que prescreve medicação. E não pode. Não pode. É impensável você comprar um remédio que uma inteligência artificial prescreveu. Sim, mas você nem teve contato presencial. Um médico, às vezes, ele falha presencialmente. Você imagina a inteligência artificial. Eu fico pensando, isso na minha cabeça fica, meu Deus, a culpa é da inteligência artificial de um povo emburrecido. Pois é. Eu acho que o grande problema é que nós, como eu disse, né, anteriormente, nós nos acomodamos para atender outras demandas. A correria do dia a dia, a necessidade de ganhar dinheiro para pagar as contas, para se manter, e sempre querer um pouco mais, para ter um pouco de conforto, para poder gerar. E isso vai gerando lacunas, vai gerando buracos. E são exatamente nesses buracos, né, onde vão se criando esses vícios, essas condições de você absorver e não filtrar. Entendeu? Então, isso é muito perigoso. Então, dá trabalho. Pensar dá trabalho. Pensar dá trabalho. Não é à toa que as grandes mentes da história da humanidade, né, foram amplamente reconhecidos, são reconhecidos até hoje, mas trabalharam pra caramba para conseguir atingir esse patamar. Foram noites sem dormir, foram horas matutando ali aquela ideia, por mais inteligentes que fossem. Mas eles se deram o trabalho de pensar em algo, de sair da mesmice, né, que é exatamente o que a filosofia se propõe. Né? A filosofia, ela sai. Por exemplo, a ciência já está ali disposto. A informação já está pronta, já foi pesquisada, já foi provada, já foi comprovada ou refutada. Né? A filosofia não. A filosofia é aquilo que a gente não conhece ainda. Aquilo que a gente quer questionar, que a gente quer ir um pouco mais além. Né? Claro, nem toda a zona de conhecimento a gente vai conseguir ir muito longe. Porque você vai esbarrar numa interrogação. Tem detalhes, tem áreas do conhecimento que são mais delicadas. Mas, se você parar para analisar direitinho, muita coisa você consegue bem mais distante. Repito, dá trabalho. Porque pensar dá trabalho. Mas você consegue ter um esclarecimento muito maior, muito mais amplo e diferente das outras pessoas ao seu redor. Isso é bom, isso é ótimo. É bom e é ruim, porque... É bom e ruim. Eu penso que tem a questão... Eu não sei se é Schopenhauer, que é o pessimista, Uhum. O conhecimento, ele vai dando umas angústias, você vai... Conhecer muito e entender o máximo possível de coisa é bom. Eu acho que todo ser humano, só por existir e passar pela vida sem querer saber das coisas, como é que as coisas acontecem, é uma pobreza tão grande espiritual, porque
é tanta coisa, né? É infinita, a gente vai morrer e não vai saber. Então, explorar o máximo do mundo seria uma forma boa de se viver também. Mas aí começa a dar umas angústias, porque parece que o tolo, ele vive menos angustiado, porque ele não sabe do que... Ele tá vivendo. Ele tá indo conforme a maré vai levando. O filósofo leva essa carga também, né? Desse questionamento todo, levar ele a esse... Eu vejo o filósofo como o cara que se propõe a desenvolver a filosofia como uma condição de vida mesmo, de no estar, no dia a dia. Ele sofre. Porque assim, primeiro ele vai começar a se deparar com algumas verdades, né, que a grande massa ou não quer acreditar, ou não quer ter o trabalho, né, de parar para... Eu não tinha pensado nisso. E aí ele já começa por aí. É aquela parada de sair da caverna. Lá, isso, exatamente. Do mito da caverna. É você colocar a cara no sol, sair e dizer, ó, vai incomodar um pouquinho os olhos, mas depois as coisas vão clareando. E aí, quando você começa a criar isso como um hábito, tornar isso um hábito, você começa a perceber que, não é tão ruim não. Até porque eu vou começar a conhecer coisas que uma grande massa não conhece. Então, é como você disse, é bom e é ruim. É bom porque você é um detentor de conhecimento. Então, você pode se destacar diante das pessoas e virar, inclusive, uma referência, que as pessoas vão te procurar, vão perguntar a você, percebendo que você tem um domínio maior do conhecimento sobre determinada área. Mas também tem um lado ruim. Por quê? A grande massa populacional hoje, ela está acostumada, como eu já disse, a absorver e não filtrar. Então você se torna uma pessoa, por mais absurdo que pareça, mas você se torna uma pessoa à margem da rotina, à margem do geral, da grande massa. Então as pessoas vão poder também te enxergar como um risco. O sistema pode te enxergar como um risco. Esse cara sabe demais. Essa moça sabe demais. Né? Então vamos deixar ela aqui no cantinho, vou deixar ele aqui no cantinho, porque o que vale realmente é investir na grande maioria que só tá andando, só tá vivendo. Né? Aquela rotina do eu acordo, me organizo, vou para a escola, vou trabalhar, vou fazer o que quer que seja, passo o dia, me alimento, volto para casa e muitas vezes a grande questão é isso aqui, ó, você pega e tá aqui o celular. Eu quero saber, tá aqui. Eu quero pedir uma comida, tá aqui. Tá, então você se torna um escravo, na verdade, né, de uma ferramenta que na verdade deveria servir a você. Mas acontece que vai ocorrer o inverso. Você começa a servir uma ferramenta. Esse caminho inverso é muito perigoso. Porque você fica... A gente tem vários e vários casos de adolescentes, de adultos, né, que hoje desenvolvem vício. Enrolar a tela é muita dopamina, descarga de dopamina ali. Você tá o tempo todo você sendo abastecido com coisas que pô, não é chato. Qualquer um da gente aqui vai se ficar ali olhando. Vou me forçar a ficar. Vai terminar se entretendo e ficando e vai ficar preso um pouco ali. E tem muita gente, por exemplo, que não percebe, mas esses aparelhos mais novos, né, alguns modelos, semanalmente eles emitem um relatório semanal, né? Imagine se todo mundo fizesse esse exercício de pegar esse relatório semanal e ver quanto tempo você passa nas redes sociais. Agora sim, tem gente, por exemplo, que usa a rede social como ferramenta de trabalho. É o ganha-pão. Beleza. E quando tem um momento de lazer, desconecta. Bota o celular no canto, bota o tablet no canto, o computador vai para um lado e ele vai curtir a parte boa, a parte presencial, o contato humano, né? A experiência. Mas tem pessoas que a quantidade de conteúdo, eu não gosto de dizer isso, porque eu acho que todo conteúdo ele é válido, o pior que ele seja, que é para você aprender a não consumir, né? A não fazer, né? Mas é impressionante a quantidade de conteúdo inútil que muitas vezes a gente consome sem nem perceber. A gente ocupa um espaço da memória nossa, do nosso HD. Termina, né? E você cai nisso. E você vai poluindo sua mente com informações que não vão te acrescentar, não vão agregar para aquele momento, naquela circunstância. Entendeu? Então, assim, você pode ter um momento besteirol de você olhar até para relaxar a mente mesmo e tal, mas é interessante que você tenha um planejamento disso.
quanto eu posso usar de tempo? Como é que eu faço para controlar esse tempo? Difícil, né? Não? É muito difícil. Às vezes eu vou pegar aqui pra responder alguma coisa. Eita, vou mandar uma mensagem pra fulano no WhatsApp. Tô eu olhando outra coisa que não tinha nada a ver, o meu irmão. Somos dois. Eu me pego assim, de vez em quando, Rafa, eu dou essa bugada. Eu já fico. Eu tento estar me policiando. Poxa, para com isso, velho. Tu ia responder uma pessoa e tá. É difícil. E assim, pra você ter uma ideia, por exemplo, eu sou adepto do bloquinho, né? Eu vou participar de alguma coisa, Sim. eu vou ter uma rotina do dia pra fazer. Eu saio anotando o que é que eu preciso fazer, às vezes. Eu ainda tenho eu não consigo vincular anotações a celular ainda não. Eu Também tenho não. alguma coisa em outra eu boto ali que eu vou tirar depois. Mas assim, eu tenho 2 cadernos em casa pra coisa específica. Aí eu saio anotando, eles ficam em cima do balcãozinho com a caneta sempre lá. Porque eu passo, olho, eita, tem isso aqui, ó. Uma coisa pra fazer, eu anoto, tenho que anotar ainda. Se eu não anotar, eu fujo, perco o foco e vou. Como você diz, você se perde, você tá olhando uma besteira e viu alguém que faz tempo que você não vê, não fala. É isso. Aí vai lá no direct e manda, ei, cara, como é que você tá e tal. E de repente você tá batendo meia hora de conversa lá com ele. Eita, eu tinha que mandar um negócio aqui, peraí, rapidinho. E atropela tudo. Mas é um dos riscos, entendeu? Se você não planeja o consumo tem que estar sempre se policiando, não é? Pois é, tem que controlar. Como é que tu começou na tua carreira assim? Vamos um resumo assim, da tua vida. Tu é de São Lourenço? Sou de Camaragibe. Tu é de Camaragibe? Sou filho de Camaragibe, nascido e criado aqui. Morava onde aqui? Meus pais moram no Timbi ali, né? Perto da Igreja Redonda. Sim, Igreja Redonda, ali naquela rua? É. Tu conhecia Iveson e Vinho, toca sax? Meu vizinho na frente de casa. Então, poxa, eu ia muito pra casa de Vinho, pô. Eu estava com o Vinho no colégio da polícia. Então, tua casa deve ser uma que é alta, assim, tem uma... um muro branco. Um muro branco. Pé de jambo na época. Eu cheguei a ver, eu ia lá, passei um tempo da minha vida indo sempre na casa de Vinho. Eu sou o caçula, né, de 4 filhos, né? 2 mulheres, eu e meu irmão mais velho. Sou o último, não tem nem mais graça, eu apareci. E assim, enquanto eu tinha meus irmãos como uma referência de profissionais, de pessoas, né? Eu tenho uma irmã que é arquiteta e administradora, outra é administradora, meu irmão 2 engenharias. E aí eu chego, o caçula, a fazer o quê? Eu quero ser professor. Eu quero ser professor. E de história. Né? Isso no 9º ano, eu estudava. No 9º ano eu já tinha isso em mente. Tive a alegria de ter grandes professores de história também que me encaminharam, né, nesse processo. E eu tinha essa coisa de dizer, poxa, eu gosto da área, eu quero tentar, eu quero fazer. Né? E de repente, com 18 anos de idade, eu me vejo dentro da universidade, né, fazendo história. 4 meses depois, já estava estagiando numa escola do município em São Lourenço. É quando começa a minha relação. Apesar de ter uma parte da minha família que é de São Lourenço, eu começo a conviver em São Lourenço. E aí os anos vão se passando. Né, vem a questão de relacionamento e tal. Me caso, uma pessoa de Recife, nada a ver na situação. E aí decidimos comprar um apartamento em São Lourenço. Né? Vamos fincar raízes aqui em São Lourenço. Então, eu criei um carinho, da mesma maneira do carinho que eu tenho por Camaragibe, que é a terra onde eu nasci. São Lourenço virou minha segunda casa. Né? E aí vem todo um processo, desde a formação como professor de história, a própria prática em sala de aula, que eu, muito cedo, eu digo, foram 2 graduações. Né? A prática foi na sala de aula, para você aprender a ser professor de fato. E aí vem toda uma trajetória de muito cedo, 21, 22 anos. Entrei para ser professor universitário, né, novinho ali, fazendo pós e aquela coisa toda. Com alguns anos, cheguei a me tornar coordenador do curso de graduação, 27, 28 anos de idade. Então, assim, uma carga de coisas, de responsabilidades, tudo novo. Os altos e baixos que você... Eu acho arretado da profissão, de qualquer profissão é isso. É você ter o seu momento de auge, mas você também ter os seus tropeços, para você amadurecer. Só coisa boa, vai chegar um momento e dizer, não tem nada para o cara levar uma alfinetada para dizer assim, não, isso aqui eu preciso melhorar. E eu passei por esses desafios, né? E aí veio um outro momento da minha vida que eu tinha uma carga enorme de trabalho. Eu tinha, como eu disse, né, eu cheguei a ter 5 vínculos de trabalho ao mesmo tempo. E eu questionava muito, será que eu estou tendo qualidade de vida? Porque o salário é massa, o dinheiro é bom. Não dá tempo nem de gastar, né? Eu tinha um filho pequeno, que eu quase não via. E não compra esses anos, né? Entendeu? Hoje ele tá um adolescente, 16 anos, mais alto que eu, cara bonitão lá e tal.
E hoje eu consigo ter uma qualidade de relacionamento com ele. Mas veja, depois de quanto tempo? Porque eu comecei eu fui forçado e depois eu, por opção, fui renunciando para poder começar a aproveitar tudo que eu garimpei ao longo de 20 anos de docência, por exemplo. As experiências, né, as histórias engraçadas e tristes que a gente vive dentro das escolas, na educação de modo geral, na vida, né? E, assim, fui me profissionalizando. E aí, por exemplo, a filosofia entra no meio desse processo de duas maneiras. Da maneira acadêmica, porque eu sempre fui um curioso da filosofia. Cheguei, já dei aula, atualmente sou professor de filosofia também. E assim, eu sempre tinha essa curiosidade de ler, de procurar, de pesquisar, de ver o diferente. É a questão da atitude filosófica. Eu praticava isso comigo. E isso foi se expandindo para a minha carreira. E a questão pessoal. Eu costumo dizer que eu tenho uma referência de filósofo, né, dentro da minha casa. Aí o pessoal fala, sério? Meu pai. Seu pai é professor? Não. Meu pai, ele, palavras dele, tá? Ele é nascido e criado na usina Tiúma. Né, e ele diz, rapaz, ele é eletricista. Né? Ele diz, eu sou um semi-analfabeto, ele emenda fio e tal. Ele brinca muito, um cara fantástico, um ser humano incrível. E eu digo que ele é um dos principais filósofos que inspiraram a minha trajetória. Por quê? Porque não existe, eu acho, reflexão filosófica maior e melhor do que quando ela parte de alguém que é referência para você e ele te ensina, ou ela te ensina, alguma coisa sobre vida. Né? Eu cansei na minha infância, na minha adolescência, de escutar meu pai chegar do trabalho cansado e dizer assim, me via estudando ou lendo alguma coisa e dizer assim, isso, meu filho, puxa o estrumo para os pés da planta, porque um dia você vai colher os frutos. E hoje ele fala isso pro neto dele, pro meu filho, e para os outros netos, os meus sobrinhos e tal. Então, e ele fala isso com uma, né? E ele diz, vocês puxem o estrumo pro pé da planta. Eu nunca esqueci dessa frase. Talvez Sócrates nunca tivesse pensado nisso em toda, mas meu pai, como ele se intitula um semi-analfabeto, pensou, né? Porque ele sempre valorizou a educação. Sempre. Talvez isso tenha estimulado também a seguir a carreira da docência. Né? No terraço da casa dos meus pais sempre tinha um quadro de giz. Ele fazia questão, ele pregava lá e uma caixinha de giz com um apagador. E não tinha professor em casa. Mas, por exemplo, eu sou de humanas, mas adoro física por conta do meu pai. Eu tinha dúvida para fazer prova de física, ele, eletricista, pegava o giz, vamos pro quadro. Ele sabe as fórmulas todas, ele me ensinava. E quando eu ainda não sabia, a gente ia para a bancada na garagem da casa dele, para ele fazer o experimento e mostrar como é que funcionava. Então, se tem filósofo melhor do que ele, na minha opinião, eu desconheço. Porque ele me ensinou o que é o prazer de conhecer, o que é o prazer de buscar o conhecimento, né? Não só sobre as coisas específicas, mas sobre vida. E hoje, muitas vezes, quando eu estou dando uma aula de filosofia, eu trago uma temática, eu estou conversando com os meninos na sala, eu fico pensando assim, caramba, eu vou trazer 4, 5 pensadores da antiguidade, da modernidade, da era medieval, da contemporaneidade, caras que eu nunca vi. Eu conheço uns livros, uma fotografia, uma pintura, os meninos muito menos. Então, para eles, talvez não faça sentido eu falar de Nietzsche, falar de Karl Marx, eu falar de Jean-Jacques Rousseau, falar de Sócrates, Platão, Aristóteles. Eles vão olhar e vão dizer assim, e né, o que é que esses caras vão impactar na minha vida? E aí eu chego e digo assim, ó, meu pai uma vez, e aí meu pai para mim é o meu principal filósofo. Né? As minhas experiências de vida eu jogo para aula muitas vezes, ou a experiência de vida de alguém que está lá na sala assistindo e alguém fala, professor, eu passei por uma situação de vamos pegar essa sua situação, então vamos ser um exemplo e vamos trazer para a filosofia, onde é que ela se aplica? Ou seja, eu estou transformando o meu aluno num filósofo dele mesmo e para os colegas, né? É a mediação de conhecimento, acabar com esse negócio de que o professor ele é cara que é o detentor de todo o conhecimento e é inquestionável. Não, o professor é mediador de conhecimento. Ele ensina, mas ele também aprende. Eu aprendo muito com os meus alunos. Não só sobre o conhecimento específico das disciplinas, mas sobre vida. E infelizmente nem todo mundo pensa dessa forma.
ainda está bitolado naquela coisa do livro, que tem que seguir na página tal, o teórico tal. Beleza, é importante. A base teórica é importante. Mas não é tudo. Isso com esse tempo moderno que a gente vive, tende a, né, afastar mais os alunos dessa relação boa com o professor, porque eles têm acesso a tudo muito fácil ali. E se você não achar meio de trazer de volta assim como tu faz, trazendo para a vida deles, eles se sintam mais empolgados ali, motivados. Eu passei por uma experiência, vai fazer acho que um mês, vai fazer mais ou menos um mês. Uma escola que eu trabalho em São Lourenço. Eu tenho 2 turmas de filosofia, um 7º e um 8º ano, menores, né? E aí eu trabalhando uma das turmas, eu falando sobre política na Idade Média. Veja, é algo muito distante. É algo muito distante. Uma sociedade completamente diferente, é um pensamento completamente diferente. E aí eu disse, como é que eu faço para esses meninos vivenciarem isso assim de alguma forma, né? E aí eu dei um estalo, dei uma sacada. Eu disse, vocês gostam de jogar Minecraft? Professor, é muito massa, não sei o que. Eu digo, passar uma atividade para vocês. Vocês se reúnam e eu quero que vocês montem um feudo, que é uma unidade de produção da Idade Média. Vocês vão montar um castelo, tal, dentro do Minecraft. Só que vocês vão fazer representações dentro do Minecraft. Por exemplo, eu quero que vocês construam um museu para falar sobre questões de mitologia, que é o que precede a filosofia. O mito precede a filosofia. Né? É a mitologia que precede a... Exato. Por quê? O mito era um fenômeno atribuído a uma divindade ou a um fenômeno da natureza, certo? Que era usado para justificar alguma coisa. Então, daqui a pouco eu vou dar um exemplo em relação a isso. E aí eu disse, montem, façam, criem um museu dentro do feudo. Com esses, né? Por exemplo, o que é que tem na Idade Média, mitologicamente falando? Dragões, né? Aquela coisa toda, né? A história do rei Arthur, Sim. Que é um mito conhecidíssimo e tal. E eu disse, eu quero que vocês reproduzam isso, para me mostrar como era a organização política dentro do feudo. Cara, os meninos fizeram um negócio, eu acho que tá até nas minhas redes sociais, eu coloquei lá, a escola postou, e depois eu peguei um vídeo que eles mandaram para mim, uma vista panorâmica do feudo. Ficou espetacular, profissional, 7º ano. E eles super à vontade, apresentaram um trabalho e tal. E eu fiquei eu sou babão. E eu fiquei olhando assim, caramba, velho. E aí quando terminou, eu disse, gente, parabéns. Eu esperava uma coisa, vocês subestimaram, assim, surpreenderam, né? Acho que foi isso aí. É esse? Esse aí. E aí eles foram pro auditório da escola, lançou lá o material, e eles apresentando e mostrando passo a passo. Eles tiveram que estudar para poder ter a referência e construir no... E eu não dividi em grupos assim, vamos fazer 5 grupos, cada um vai trazer um projeto. Não. Eu peguei a turma toda, se vocês vão fazer o trabalho todos juntos. Todos juntos. Então vai ter um grupo. Aí eles se subdividiram. Eles, 7º ano. Um grupo chegou... Um grupo chegou e fez assim, tem uma galera que tem conta paga do Minecraft, e os meninos são desenrolados, jogam direto. Vocês vão ficar responsáveis pela montagem do projeto. Vocês vão dar corpo ao projeto no Minecraft. Aí o outro grupo, um outro grupo vai estudar sobre a organização social, política, cultural da Idade Média. Aí se o outro grupo vai apresentar. E aí eu comecei, veja só, vocês estão se dividindo, vocês vão jogar a responsabilidade, um grupo aí vai ter a responsabilidade de alimentar outros 2 grupos com informação. Isso é filosofia. E aí no dia da apresentação, cara, o grupo que apresentou tirou onda, o grupo que fez o projeto, eu disse, cara, vocês são profissionais. eu para montar um bloco, eu apanho 1 hora. E vocês estão, caramba, eu super feliz neles, né? Felizíssimos, assim, aquela coisa toda. E, veja, nós usamos uma ferramenta de gamificação a serviço da educação. Ou seja, eu estou usando uma ferramenta que poderia ser usada apenas para lazer, que eles usam para o lazer deles. E eles conseguiram ressignificar essa ferramenta e construir um instrumento para gerar conhecimento sobre a disciplina. Então veja que incrível. E são crianças de 10, 11, 12 anos de idade. Hoje eu estava dando aula para eles e dizendo a eles, caramba, vocês arrebentaram. Façam isso nos outros projetos daqui para frente. Vocês têm potencial. E eles, né? Tem potencial. Vocês têm potencial. Às vezes você ouvir isso, essa questão positiva, não é babação.
é reconhecimento de um trabalho que eles podem amadurecer e melhorar. Isso é filosofia. É aprimorar o conhecimento. É aprimorar as ferramentas de conhecimento. Veja, é uma coisa simples. Eu tô pensando como tá perto e na minha mente, e acho que na maioria da galera que tá assistindo, filosofia, né? Falar de filosofia é uma coisa... Por exemplo, você vai falar de filosofia, eu brinco, eu uso muito o nome de alguns pensadores, Sócrates. Sócrates é um ícone da filosofia grega, né? Da antiguidade. É um cara que se viu como referência para Platão, Aristóteles. Mas existe por exemplo, uma informação. Existem alguns pensadores, alguns teóricos que falam que Sócrates nunca escreveu uma linha. Um livro ele não escreveu. Platão e Aristóteles, sim. Sócrates ele ia para a praça e ele verbalizava, ele oralizava todo o conhecimento dele para os alunos. De repente, de uns, 5 anos para cá, surgiu uma corrente dizendo o seguinte: Sócrates não existiu. Eu disse, agora tá bom, viu? Agora quem está formado em filosofia vai rasgar diploma, vai ser uma confusão. Porque todo mundo usava aquela frase, eu brinco muito com os meus alunos, a frase do aluno desesperado que não sabe responder a prova. Chega lá no final, só sei que nada sei. Sócrates. Ou seja, não sei fazer a prova. Né? Mas veja, tem uma corrente que diz que o cara não existiu. Ele pode ter sido uma criação de Platão e Aristóteles. Se colar, colou. Eu pego toda a teoria que eu confabulei, jogo na mão do meu mestre. Porque isento de... Né? Foi meu mestre que disse. Se fosse nos dias de hoje, né? Se der engajamento, é meu mestre. Eu, baseado nele, eu tenho um livro, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Mas se a turma não curtisse, não compartilhasse nas redes sociais da Grécia Antiga... É muita viagem, não? Entende? Mas se você parar pra pensar... É porque realmente não tem escrito dele, né? Foi eles que escreveram a partir do que eu via dele. Isso. Foi... Mas não levanta uma pulga atrás da orelha, não. E isso é filosofia. Eu quero ficar inquieto com isso. Será? E não dizer assim, não, isso é um absurdo, não pode. Ou dizer, é verdade. O será e abrir essa janela de possibilidade, né? Isso, para oportunizar a investigação. Sem bloquear ali, não. Isso é mentira e pronto. Você... Pode ser, né? Por que não? É distante e tal, vamos dizer, sei lá, mas... É louco pensar numa situação aceitar como é meio conflituoso também pra gente, pra mim, pelo menos, acho que não, mas não é impossível de ter acontecido. Imagina você crescer, né, estudando filosofia ali na escola, depois, e parar e dizer assim, o cara não existiu esse tempo todinho, né? Eu usando frases do cara, dizendo que ele é do cara, e de repente o cara não existe, como é que é isso? Ele foi criado ali para poder amortecer o impacto de críticas para aquela época. Porque a filosofia, enquanto filosofia, com o nome filosofia, né, quando a gente vai traduzir o amor à sabedoria, né, segundo Pitágoras, né, e aí tudo no começo ali, né, tudo ainda era muito regado à questão dos mitos. Como eu disse, por exemplo, hoje você consegue usar a física, a química, as ciências de um modo geral, né, para explicar alguma coisa. Eu sempre uso esse exemplo nas aulas. O mito de Eco. O mito de Eco é fantástico. Né? Era uma mulher, vamos usar uma linguagem mais nossa, tá? Era uma mulher altamente fofoqueira. Gostava de dar conta da vida de todo mundo. E ela era devota de uma deusa, a deusa Hera, a esposa de Zeus, né, na mitologia grega. E aí ela saía entregando o povo e tal, aquela coisa toda. E Zeus, por sua vez, era o cara que de vez em quando dava uma fugidinha do Olimpo. Zeus era virado. Né? Né? Eu digo aos meus alunos, ele era o Mr. Catra da mitologia grega. Haja menino, viu? Quem tem semideus de filho. E aí a Hera ficava de olho, né? Ela sendo traída e ela queria descobrir, porque ele vinha materializado em alguma coisa. Em um animal, em uma forma humana, porque ele não podia se apresentar de uma forma divina para os mortais. Porque isso iria, né, causar um... E a Hera nunca conseguia identificar. E aí ela viu, a Eco era uma devota dela, e tinha essa língua solta. Então ela se manifesta para Eco e faz assim, olha, eu tenho uma missão para você. Mas, oxê, pode falar, minha Deus, a senhora fala, eu obedeço. Se eu vou lhe dar um dom, e você vai identificar meu marido quando ele chegar na Terra, num mundo dos mortais. Ele pode estar transformado numa palmeira. Você vai identificar que é ele. E aí você vai me dizer com quem ele estava, o que ele estava fazendo, tal, vai passar o relatório completo. O resto é comigo. Aí ela disse, agora tem um detalhe.
Do mesmo jeito que eu lhe dei um dom, eu lhe dou uma maldição. Você não pode mentir para mim. Você não vai conseguir mentir para mim. Aí Eco, não vou mentir. A deusa que eu sou devota, eu não vou mentir para ela. Zeus desceu a primeira vez, ela entregou. Segunda, quando ele chegava em casa, vai dormir na casa do cachorro, vai aquela confusão, né? E aí Zeus começou a achar estranho. E ele identificou quem era a pessoa que estava entregando ele. O que é que ele faz? Ele desce para o mundo dos mortais e seduz a própria Eco. O bicho era bom, bicho. Ele deu o revés, ele disse, agora eu vou na raiz do problema. Seduz a Eco. E aí a Hera aparece para ela, e ela desesperada, né? Porque ela não podia mentir. E aí, Eco, eu assumo, foi comigo, ele me seduziu, foi. Qual foi o castigo que Hera deu a Eco? Trancou Eco no fundo de uma caverna, e por toda a eternidade, qualquer pessoa que entrasse na caverna, que falasse algo, Eco lá do fundo da caverna ia repetir por várias vezes o que era dito. Isso é a explicação que se tinha para o que era um eco. Um fenômeno físico. Que hoje a física diz, não, existe a reprodução em determinado espaço, questão da acústica e tal, e tal. Hoje você tem a filosofia e a ciência caminhando juntas para explicar. Mas na época, era uma moça que falava demais, foi castigada pela deusa e está lá no fundo da caverna repetindo quem entra e fala alguma coisa. Haja eco em cada caverna. Em cada caverna. Entende? Mas as pessoas tinham a Grécia Antiga como aquele mundo ali, como o mundo era aquilo todo. só. Né? Então, só podia ter uma época. Criatividade que... Entendesse? E assim, eu sempre bato muito nessa tecla, a gente fala em filosofia, enquanto amor à sabedoria, né? Essa filosofia surge realmente na Grécia. Ok, beleza. Mas em termos de produção de conhecimento, que a gente poderia vir a chamar de filosofia, é muito anterior. É muito anterior. Você vai para o continente africano, você vai para o Egito, por exemplo, você tem astronomia, matemática, medicina, muito antes da Grécia ser Grécia, berço da sabedoria da humanidade. Em algumas regiões de África, por exemplo, já se fazia cirurgia com cauterização, para fechar a cirurgia. Conhecimento. Os maias aqui também, né? Se fala muito do conhecimento que eles já tinham. E assim, aí você fala, não, começou na Grécia. Não é bem assim. Por exemplo, no continente africano, você tinha várias civilizações que falavam vários dialetos, línguas diferentes. Até hoje, se tem teorias muito concisas de que a humanidade teria começado no continente africano, né, os primeiros exemplares, através da arqueologia e tal. E o pensamento humano, o raciocínio, né, o pensamento filosófico, por exemplo, ele surge, por exemplo, de uma teoria simples. Você já ouviu falar de uma corrente filosófica africana chamada Ubuntu? Eu sei que é um sistema, né? Operacional, né? Não tem um sistema operacional, o Ubuntu, né? Que tem... Ubuntu é um sistema operacional. Mas o nome é da tribo, né? Não, é mais do que isso. É um pensamento. Mas na verdade é Ubuntu, né? Eu acho que você falou Ubuntu, né? Ubuntu. Mas é a pronúncia, mas o nome desse sistema que tem... Mas o software, o sistema, parece que é baseado nesse conceito. Eu já vi alguma coisa sobre isso. Imagine que um antropólogo uma vez foi para uma tribo, uma comunidade no meio da África. Levou uma cesta de doces. Comunidade muito carente e tal. Muitas crianças. E aí ele fez um experimento antropológico lá. Levou uma cesta cheia de doce. E aí tinha um terreno assim, um terreiro enorme, né, tal. Ele fez uma linha de partida no chão e uma linha de chegada e botou o cesto com os doces lá na linha de chegada. Né? Junta todas as crianças, botando antes da linha de partida. Isso é o seguinte. Quando eu disser já, vocês vão correr. Quem chegar primeiro, quem cruzar a linha de chegada primeiro, ganha o cesto só pra ela. De doces. A menina gosta de doce, né? Aí, organiza, bora, vamos, 1, 2, 3, já! Quando ele gritou já, ele imaginou o quê? Né? A poeira ia subir, ia sair pisando em cima do outro para ver quem chegava primeiro. E não foi isso que aconteceu. As crianças deram as mãos, saíram todos ao mesmo tempo e foram juntos até a linha de chegada e todos comemoravam, abraçados já. E ele ficou sem entender. Ele disse, como assim? São crianças. Como é que... E ele ficou atordoado. E eles pegaram um cesto e começaram a repartir os doces entre eles. E aí ele chamou uma criança e disse, por que você não soltou a mão e não chegou primeiro e ia ficar com o cesto só para você? Isso não faria sentido.
Isso é o Ubuntu. Eu existo porque você existe. A minha existência, a minha função no mundo. Eu tô aqui, tem uma pessoa no Japão. Essa pessoa do Japão, indiretamente, ela contribui para a minha existência aqui em Camaragibe. E vice-versa. Isso é... Entende? É algo muito complexo, mas ao mesmo tempo faz muito sentido. Imagine se nós temos um dos berços, um dos maiores biomas do mundo aqui, então você tem a floresta amazônica, você tem... Imagine se o povo brasileiro cismasse de destruir tudo, de desmatar tudo. O impacto não ia ser só do Brasil. Ia ser sentido em outros lugares. Né? Então por isso que muitas vezes o pessoal vem aqui, faz pesquisa e vamos lá, e vamos combater e tal. Então assim, a minha existência ela é importante para a existência de outras pessoas, assim como a de outras pessoas é importante para a minha existência. Isso é o Ubuntu. Então, aquela questão de vamos chegar todos juntos, por que eu vou chegar sozinho e mostrar uma soberba que eu ganhei? Ah, eu ganhei, eu vou ficar com uma ceja de doce só para mim. Se eu for bonzinho, eu entrego um pouquinho para algum. Não, tinha doce para todo mundo. Então, a existência de todo mundo ali faz sentido para eles continuarem funcionando. E eram crianças. Entende? Então, veja, isso é um pensamento que provém lá da antiguidade. Da África. Na África. A filosofia, se for pensar... Porque se a gente se questionando, já tá filosofando, enquanto houve ser humano em qualquer lugar do mundo, desde o primeiro que existiu, e ele se questionou sobre alguma coisa, a filosofia estava ali, né? Imagine que os primeiros exemplares de humanos que a gente tem na história, eles começam quadrúpedes, usando, né, os membros superiores para se locomover. Eles têm, por exemplo, uma carga de pelos enorme para se proteger do frio. E eles vão evoluindo com o passar do tempo. Eles se tornam bípedes para poder alcançar comida em locais mais altos, para poder manusear ferramentas. Então, ou seja, de maneira evolutiva, né, e racional, eles vão sentindo a necessidade de evoluir, de melhorar enquanto ser humano. E vai passando isso. Né? E vai passando. Por exemplo, eles ficavam de lugar em lugar, porque acabava a comida aqui, eles iam para outro lugar. Acabava a comida, e de repente eles param, peraí. E se Como eu é que chamava? Coletor. Eles eram nômades, né? Ficavam ali, né? Coletores, né? Caçadores. E depois chega um momento que eles fazem assim, peraí, calma. E se eu começar a domesticar e prender esses animais? E começar a pegar, dividir pedaços de terra e começar a montar um grupo, uma tribo, uma família e tal. E eu viro o macho alfa, o chefe da família. E aí eu vou criando um senso de territorialidade. Eu vou criando raízes afetivas, que ele começa a sentir a necessidade de construir essas raízes afetivas. Ele começa a desenvolver, por exemplo, o senso de competitividade, também de coletividade. Ele começa a desenvolver e amadurecer, por exemplo, a ideia de que, olha, eu preciso ocupar um espaço dentro desse momento, né? E aí eu preciso ser a figura de autoridade. O mais forte é que vai comandar. O mais inteligente, né, o mais racional é que vai comandar. E isso começa a se tornar uma prática. Até hoje. Até hoje. Quando você constitui uma família, por exemplo, né, você constitui uma família e tal, filhos, vem toda aquela questão. Mas na cabeça de quem está constituindo uma família de verdade, né, dizer assim, eu quero fazer isso, na cabeça passa... Eu tenho os boletos para pagar. Eu tenho que trabalhar. Eu tenho que manter. Eu tenho que ser exemplo para o meu filho, para minha filha. Eu preciso ser... Entende? Então, assim, com o passar do tempo, nós vamos acompanhando a nossa sociedade. Ela evolui, mas ela evolui em certo ponto. As práticas são as mesmas. Só muda o momento histórico e os sujeitos dessa história. Mas a ideia de liderança é a mesma. De conquistar um espaço, dizer assim, eu mando, eu tenho um controle, né? A coisa do eu ganho uma quantia X, mas eu queria ganhar mais para ter um carro melhor, para ter um lugar melhor, para levar. Veja, é um processo de evolução natural do ser humano. Nós somos criaturas extremamente inquietas. Nós não ficamos, né? Aqui, tá bom. A gente não precisa nem muito longe. Tem um pensador nosso aqui que em um pedacinho de uma letra de uma música disse muita coisa. Chico Sainz.
um passo à frente. E você não está mais no mesmo lugar. Meu irmão, essa frase é. Entendeu? Quer uma aula de filosofia melhor do que essa? Não tem. Você nunca vai ser a mesma coisa. Você nunca vai estar no mesmo espaço. Como é aquele que entra no rio, o homem que entra no mesmo rio, nem o rio é o mesmo, nem. Isso. É a teoria da fluidez, né? Do Bauman, Sigmund Bauman, né? Mas ele usa uma referência mitológica. Ele diz o seguinte, Heráclito, não. Né? Ele entrou no rio e ele faz essa reflexão. Ele diz o seguinte, que tudo tá mudando o tempo todo. O local que você. O rio que você entra não vai ser o mesmo. Você nunca vai conseguir se banhar 2 vezes na mesma água. É, na mesma água. Porque é fluido. E nem o homem que sai é o mesmo. É o mesmo. Por causa disso. E Bauman também dá um episódio bom, velho. Eu gosto. Tempos líquidos, amor líquido e. A fluidez da humanidade, da sociedade. Isso é muito interessante pra esse momento ainda mais. E é muito atual. Bauman escreveu. Bauman morreu já faz quanto tempo? Bauman já tem uns anos já, né? Bons anos. E ele escreveu disso já. E é muito contemporâneo, muito atual o pensamento dele, porque a gente tem uma sociedade muito líquida, muito fluida hoje. Ele fala muito do conectar, né? Que hoje a gente se conecta, a gente segue, deixa de seguir, o relacionamento é amores líquidos, né? Que fala sobre isso, sobre a fragilidade dos laços, né? E assim, se você não intensifica esses laços, se você não cria raízes, né? Ele vai continuar fluido. Ele vai continuar passando. O tempo vai passar, o tempo ele é fluido em si, né? Ele vai continuar passando, mas aí é a maneira como você escolhe amadurecer dentro dessa fluidez. Esse eu acho que é o grande X da questão. Por exemplo, se eu pegar Nietzsche, um outro grande, eu gosto muito das teorias de Nietzsche. Nietzsche, ele é um cara que ele falava o seguinte, ele dizia, olha, o ser humano, né, ele é uma figura que ele é protagonista da sua própria vida. Então, por exemplo, eu posso ter várias correntes filosóficas, eu posso ter toda uma questão cósmica, por exemplo, né? Destino, as pessoas têm pessoas que acreditam no destino, em horóscopo, tem toda uma questão, né? E ele diz que, olha, a vida do ser humano, as escolhas do ser humano, quem o ser humano de fato é, independe das questões cósmicas. Ele é detentor das suas decisões, o livre-arbítrio. Ele decide como começa e como termina. Mais cedo hoje eu estava dando aula de filosofia falando sobre estética e beleza, no padrão da filosofia, e eu dizendo para o pessoal, o Nietzsche ele diz o seguinte, que o mundo é uma grande obra de arte e nós somos os artistas. Ou seja, nós vamos construir a nossa obra de arte dentro do mundo, dentro das necessidades que nós temos. Simples assim. Né? Então, essa independência, essa autonomia que o Nietzsche prega do ser humano, isso é fantástico. Né? Claro, existem os dogmas, existem. Né? É uma questão até que quando a gente estava falando da pauta, né? Não é porque não dá. E eu lembrei de uma coisa agora. Vai. Que a gente fala muito assim de filosofia de vida. Eu queria em algum momento perguntar, porque eu tenho minha filosofia de vida. Eu escutei isso de uma menina que me deixou uma vez. Isso ficou na minha cabeça. É verdade, ela fez. A gente é muito diferente. Eu tenho a minha filosofia de vida. Eu acho que foi a primeira vez que eu vi isso. Eu fiquei pensando, qual é a filosofia de vida dessa mulher, bicho? Como é? Eu não sabia nem que tinha várias filosofias e tem a de vida. E talvez ela até tenha se confundido. Me explique aí. Porque uma coisa é filosofia de vida, outra coisa é estilo de vida. E também você pode se confundir facilmente. Um perigo, é uma linha tênue. Porque o que é o estilo de vida? O que você come, o que você veste, o que você usa, a música que você gosta, o seu lazer. Eu optei por ser vegano. É um estilo de vida. Tranquilo. Agora, o que é uma filosofia de vida? É algo mais abstrato, é algo mais subjetivo. Por exemplo, eu escolhi para minha vida, eu escolhi seguir uma vida, abrir mão, por exemplo, de acumulação de bens, de riquezas, por exemplo. Eu quero ver uma vida simples. Eu quero ter uma vida regrada com o básico que um ser humano precisa para viver. Aí eu falo, mas por quê? Porque eu não preciso de nada mais do que isso. Não preciso de supérfluo, de excesso. Com isso aqui eu vivo bem. É uma forma de pensar em como existir. Isso é filosofia de vida, por exemplo. Por isso que eu digo, às vezes as pessoas confundem. Não, eu só ando, sei lá, eu gosto só de andar de preto. Ok, é um estilo. Aí é estilo. É estilo. Agora, por exemplo, eu tive uma perda enorme na minha vida
né? Um ente querido, alguém que eu mergulhei na questão do luto. Eu estou vivenciando as 5 fases do luto, por exemplo. E essas fases nem sempre têm um prazo, demoram, às E vezes pode elas vir se uma invertem. primeiro, né? Ela Isso, pode inverter, a negação, a revolta, depois enfim. E aí a pessoa às vezes pode escolher viver esse luto pro resto da vida. Quantas pessoas perdem, por exemplo, um companheiro ou uma companheira, né, depois de anos de relacionamento, aquela conexão massa que existia, e a pessoa opta por permanecer no luto. E muitas vezes adotar aquilo uma escolha consciente, como né? uma escolha consciente. Não, eu não quero mais me envolver, não quero mais sofrer, eu quero viver uma vida isolado, isolada e tal, e tal, e tal. Filosofia de vida. Ele vai criar um conceito de vida. Né? Já não é um estilo. Não. Né? Porque é muito maior. Né? É muito maior do que você simplesmente, eu vou começar a partir de hoje, eu vou fazer uma dieta intermitente. Não. Isso é estilo. Você pode parar a qualquer momento e voltar. Mas você enraizar isso e vivenciar aquilo de forma espontânea, natural, né? É filosofia de vida. Eu tô começando a fazer, tá fazendo sentido pra mim, realmente. Me pegou muito na questão por exemplo, de escolher usar o preto ou uma vida minimalista, né, que chama com Isso. o mínimo possível pra sobreviver, que não é também, realmente, deve ser uma filosofia, porque não é viver com o mínimo possível na miséria. Tem até um documentário na Netflix. Acho que você compra um sapato, mas é um sapato muito bom e você não vai precisar de 10 sapatos. Isso. A cor facilita a questão de vou sair, não tenho que pensar muito, eu boto aquela camisa preta e é preta e acabou. Se não tem, ele não é o estilo dele, é a filosofia e se passa para várias áreas da vida, né? Não é só. Sim. E assim, você percebe o seguinte, que quando você adota uma filosofia de vida, você está firmando um pacto consigo mesmo. Você está dizendo, olha, eu decidi viver desta forma. Porque, como eu disse, não é algo palpável. É uma condição de existir. A filosofia de vida. Você escolheu viver dessa forma. Você decidiu existir dessa forma. Percebe que é algo muito subjetivo, Maior, é muito maior. Né? Eu costumo comparar isso, meus alunos já ouvem muito isso quando eu vou falar essa relação do viver, do relacionamento entre as pessoas, por exemplo. Eu brigo muito com essa história de amor. Ou palavrinha. Ou palavrinha. Eu aprendi numa pós que eu fiz. O cara, já até faleceu, o professor Iractan Ribeiro, um mestre, um gênio, cara. Primeira aula dele do curso da pós, ele colocou uma pergunta no quadro, dizendo assim: o que é amor? Eita, Pegou pesado. Amor tem, né? E aí a turma, não, é um sentimento, é um sentimento, é um sentimento, é um sentimento. A maioria das pessoas, é um sentimento forte, né, intenso, não sei o quê. Aí se eu disser que vocês estão errados? Não é não? Aí ele pegou uma aluna lá que meio que, não, é sim, sentimento. Você tem pai e mãe vivos? Aí ela disse, tenho, minha mãe viva, não sei o que. Você ama sua mãe? Claro, é tudo na minha vida. Quanto você ama sua mãe? Não tem como medir. Não tem como dar intensidade para o amor que eu tenho pela minha mãe. Eu faço tudo por ela e tal. Aí ele disse, então amor não pode ser sentimento. Porque o sentimento está atrelado à intensidade. Eu posso gostar muito, pouco, mais ou menos de uma pessoa. É um sentimento. Estou dando intensidade. Eu posso sentir raiva de uma pessoa muito pouco, né? Mas você não consegue quantificar amor. Quando você vai para a prática, você percebe isso. Um filho. Não dá pra dizer que é muito. Se você não sei explicar. Aí eu professor, peraí. Então o que é amor? E a definição dele eu nunca mais esqueci. E todos. Quem é meu aluno de filosofia eu faço questão de ensinar isso. O amor é um acontecimento. Ele acontece uma vez só de cada vez. Por quê? Por quê? Aquela história de que você. Eu sou o caçula de 4 filhos. Se perguntar aos meus pais hoje, o senhor ama pai mais a mim ou meu irmão? Eu ou meu irmão? Ele com certeza vai dizer, não, eu amo igual.
Eu já escutei uma vez uma pessoa dizendo assim, uma mãe dizendo, não, eu não amo igual, não, meus filhos não. Eu amo cada filho de uma forma diferente, por um momento diferente. Ela até chegou a dizer assim, eu amo cada um pelo defeito que cada um tem, que é o que diferencia um do outro. Aí eu parei e disse, caramba, por quê? Eu tenho um primeiro filho. É um momento... Nossa, eu tiro pela minha experiência como pai. Você assistir o parto, acompanhar a gestação, aquele pai de primeira viagem, babão, aquela coisa toda. É meu orgulho, até hoje, né? É motivo de orgulho para mim, meu filho. E se de repente amanhã minha esposa dissesse, eu tô grávida, um segundo filho, não há a menor possibilidade do amor que eu tenho pelo meu filho ser o mesmo amor que eu vou ter pelo segundo filho. Porque são momentos diferentes, são seres diferentes, com temperamentos diferentes. Eu não vou dizer eu amo mais fulano do que... Não, porque como eu disse, amor não tem como medir intensidade. Entendi. Mas ele tem características, tem detalhes. Por exemplo, eu posso chegar para o meu mais velho, né? Hoje o planejamento é só ele. Eu posso chegar para ele e dizer, eu amo pela determinação dele. Quando ele quer alguma coisa, ele vai, ele sabe, ele conquista. E eu fico, né? Caramba! Se eu tivesse um outro filho que tivesse, por exemplo, um gosto assim, apaixonado por leitura, como eu sou, né? Porque o meu filho é mais técnico, ele é mais, eu digo, ele é um traidor, ele é de exatas, né? Eu sou de humanas. E ele é mais preciso. Se eu tivesse um segundo filho hoje, de repente fosse da minha vibe, da minha, né? O amor por esse filho não seria maior ou menor do que o do meu mais velho. Mas existiria um amor ali, o acontecimento do surgimento daquele ser e das características, dos defeitos que ele traz. E eu vou amá-lo por conta disso. Por conta do acontecimento, que acontece uma vez só. A criança só vai nascer uma vez, só vai surgir uma vez na sua vida, e cada vez vai vir um segundo filho, vai vir uma outra pessoa, eu posso adotar uma criança e vou construir essa relação. Então por isso que é único. O amor é um acontecimento. Exato. E eu nunca esqueci essa definição, porque ela faz muito sentido. Ela faz muito, porque você não tem como quantificar. Não Adianta, você pode tentar. E se você quantificar, não é amor. Você acha que é, não é. Eu entendo um pouco na questão dos filhos, porque eu tenho 2 filhos, né? E aí eu faço, não dá pra explicar, eu amo os dois, só que cada um, eu tenho uma lida diferente, eu convivo e tive umas experiências diferentes que não dá pra dizer qual que eu amo mais. Eu amo os dois, eu convivo, tenho um amor de um jeito, como tu tá falando, e de outro jeito. São times diferentes na vida da pessoa, né? Por exemplo, é muito bom na filosofia, né? Que você sai de uma área comum e pra... É aquele que ele falou no começo. É você se permitir sair da zona de conforto. Porque é muito fácil hoje. As relações humanas que a gente conhece hoje, a gente acompanha hoje, você começa a namorar, jovem principalmente, é muito isso, né? Começou a namorar, com um mês já diz eu te amo. Né? Quando a coisa ganha uma proporção maior e tal, e vai noivar, casa. As relações conjugais hoje, por exemplo, infelizmente, uma grande fatia delas, elas se concebem já pensando na possibilidade de um divórcio. Tem que parar para analisar direitinho. Você vai casa, é em comunhão universal de bens, total. Então, mais preocupado com a divisão e a partilha dos bens, caso haja uma separação, do que em dizer assim, vamos construir uma caminhada juntos. Sem se preocupar com... Né? Vamos viver o hoje, o agora, o presente. Né? Até porque o nome já diz tudo, é um presente, é uma dádiva. Você está vivo, você acordar, você ter alguém ao seu lado, você... Entende? Então, por que se preocupar com... Eita, eu tô casando, mas... E se acontecer a gente se separar? E se? Né? O filósofo, meu pai, costuma brincar dizendo assim, se eu fosse uma mulher, tu tinha 2 mães. E é isso. O si não pertence ao meu domínio. E assim, a gente precisa ter essa consciência do si enquanto uma condição que, quanto menos a gente usar, melhor. É viver o presente. Vamos lá. Tá. O que é que você busca? Né? É muito disso. Eu vejo muitas pessoas se perguntando, se questionando. Tem gente que entra em parafuso. A gente entra aí no sentido da vida. No sentido da vida. Eu posso ter, por exemplo, sentido da vida na ideia da existência. Primeiro eu existo. Depois eu vou tomar as minhas escolhas.
Isso, o Jean Paul Sartre já trazia isso no existencialismo, né? Primeiro você precisa existir como indivíduo. Quando você se entender como indivíduo, aí, a partir daí, você vai começar a tomar as atitudes que vão determinar o caminho da sua vida. É um sentido de vida. Né? Não existe uma receita pronta para o sentido da vida. Cada um vai trazer para si o seu sentido da vida. Né? Por exemplo, vão existir pessoas que vão se apoiar em uma corrente ligada à própria questão do Aristóteles, que ele falava da felicidade. E o sentido da vida é buscar a felicidade. Quantas pessoas hoje, né, pleno ano de 2025, sem nem saber, adotam uma linha de pensamento do Aristóteles? Se eu quero ser feliz, não importa como, mas eu quero ser feliz. O sentido da minha vida é ser feliz. É meio perigoso esse sentido de vida aí, né? Porque Isso é. uma vida não vai Pois é. ser feita. Você vai buscar, pode estar muito frustrado, né? E às vezes demora tanto a chegar essa felicidade, né? E a gente pode deixar certo assim, não, essa pessoa é feliz. A felicidade é algo intermitente ou perene, porque eu tenho uma teoria, não foi eu que criei, mas acho que eu fui juntando da pista remendada, um pedaço de asfalto bom e depois o buracado. Não sei se você já viu essa imagem. Felicidade é isso aqui, é só esse pedacinho. Esse trechinho aqui que A deu pista pra... toda. Eu penso, e eu acredito muito. Você vai ter momentos de felicidade, mas uma vida feliz. Por exemplo, se você me perguntar, Rafael, qual o sentido pra você, o sentido da vida? Eu diria o seguinte: eu sou muito preso a alguns valores, a algumas situações. Por exemplo, eu inconscientemente sou muito ligado à ideia do legado. Eu acho massa isso, sabe? Eu sou um tipo de pessoa que entende, que percebe que para mim o sentido da vida, durante muito tempo eu achava assim que cada conquista minha, eu conquistava alguma coisa, eu me virava para a plateia e procurava meus pais, eu procurava minha esposa, né? Eu procurava meu filho e, né, dizia, conquistei, é para vocês. Eu queria deixar o legado. Eu queria deixar uma referência plantada para que meu filho pudesse, no futuro, quando eu não estiver mais aqui, dizer: ah, você é filho de Rafael Assis. Sim. Né? Meio que já acontece isso. Ele é meio. Ele chega em casa, às vezes, ele sai com a namorada. Aí, ontem mesmo aconteceu uma situação parecida. Ele foi para um evento da igreja católica. E aí ele chegou e ele fez: pai, se o senhor tivesse na missa lá, acho que nem ia ter missa. O que tinha de aluno, ex-aluno, gente que o senhor conhece, que o senhor não estava, olhava para mim e fazia: você é filho do professor Rafael Assis, né? Rapaz, como você cresceu, manda um abraço para ele e tal. No shopping, a gente anda distante, o pessoal para, professor, ô, professor. Ele, pai, não dá. Eu quero passear, às vezes. Mas veja, quer queira, quer não, eu acho engraçado, a gente brinca e tal, mas na minha cabeça isso é uma forma de deixar um legado para ele. Um dia eu não vou estar mais, mas as pessoas vão olhar para ele e vão me ver. E vão dizer: você não é filho, né? Pô, aquele cara massa, olha, ele sabe, uma coisa mínima. E ele vai poder parar e dizer assim: meu pai deixou uma estrada aí, né? Ele impactou de forma, às vezes, sabe, mínima. Mas ele participou de um momentozinho da vida de alguém. E esse momento foi importante. E essa pessoa lembra de forma carinhosa, com gratidão, né? E vai depositar e despejar essa gratidão nele, porque eu não vou estar mais. Então, eu sempre fui muito preso a essa ideia do legado, sabe? De deixar uma... Isso é o sentido é o que te... Para mim, durante muito tempo, foi. Hoje, eu já percebo o seguinte: eu vivia em função de orgulho, de dar orgulho, né? O filho sentir orgulho de mim. Hoje eu já não penso dessa forma. Porque ele já demonstrou diversas vezes, assim como minha esposa, a minha família, de modo geral, de chegar e dizer assim: você não precisa provar nada. A gente conhece você, a gente sabe quem você é, sabe do que você é capaz. A gente já sente orgulho de você só por você existir. E eu vivia bitolado nisso durante muito tempo. E hoje eu já tenho uma percepção um pouco diferente. Eu digo, eu busco, o meu sentido de vida hoje é assim: eu quero ter a possibilidade de cultivar a minha paz de espírito. Não importa como seja. Eu quero ter o meu momento
de poder cultivar a minha paz de espírito, a minha tranquilidade. Aquela história, às vezes, é melhor ter, né, paz do que ter razão. Aham. Muitas vezes eu já fui um cara de entrar em debate de tal, sei o quê. Hoje em dia, a gente começa a conversar. Se eu ver que a coisa vai mudar para uma. Não, beleza, Quero minha paz. tranquilo. Você pensa assim, eu respeito, mas eu não concordo. Mas não tá tudo bem. Né? A gente vê as amizades se acabando hoje aí, briga, né, por causa de família. coisas mínimas, né? E eu digo, pra quê? A verdade minha não precisa ser obrigatoriamente a verdade do outro. E eu vou deixar de ser amigo do cara, porque eu vou deixar de manter um casamento, porque as verdades são diferentes. Onde a sociedade deveria cultivar o respeito das opiniões diversas, né? e viver em harmonia, em parceria. Então hoje eu vejo, por exemplo, que o sentido da vida para mim é buscar esse status de paz, de tranquilidade. Vai dizer, pronto, eu tô atingindo a minha plenitude. Eu vou fazer o que eu gosto, eu vou dar minha aula, eu vou para a escola. Eu tenho hoje, né, devido a fatores da vida pessoal, saúde e tal, tenho as minhas limitações, mas é fantástico quando você se depara com um desafio e você se torna resiliente, descobre que é resiliente ao ponto de se adaptar. Dizer, não, eu vou continuar vivendo, vou continuar fazendo as minhas coisas com qualquer que seja a dificuldade que surja. Porque eu vou buscar essa plenitude. É o meu objetivo. Então, para mim, esse é o meu sentido de vida. Para você pode ser completamente diferente. Pode ter um outro projeto, uma outra ideia de sentido para a vida. Entendeu? Não tem fórmula pronta. Não né? tem. Cada um vai desenvolver seu caminho para isso. É dentro da necessidade de cada um. É onde veste melhor. É onde traz uma zona de conforto melhor. Né? Como eu sei, antigamente eu trabalhava 15 horas por dia. Né? Eu saía de uma sala de aula, entrava em outra, saía de uma escola para outra e tal. E assim, é uma escolha. Eu sou lúcido, racional e consciente. Tudo isso foi pensado por mim. E eu sabia de todos os riscos que isso poderia me trazer um dia. Em vários sentidos. De relacionamento à saúde. Né? E a gente sabe que um dia a conta chega. E aí você olha e faz, eita. Né? Eu sabia que isso ia acontecer, só que eu não queria acreditar que isso ia acontecer. Né? A gente nunca quer. Não quer acreditar. Mais um pouquinho, vou esticar mais um pouquinho. Isso acontece com os outros, comigo, não, de jeito nenhum. De repente você leva o susto. Né? E faz, eita, aí vira a chave. Você volta para a linha de partida, faz, não, peraí, calma. Vamos reorganizar as coisas. Né? Às vezes, tem gente que acha que descobrir o teu sentido da vida, né, é algo engessado. Você planeja e tem que morrer com aquele sentido da vida. Se você não alcançar, paciência. Mas você não pode mudar. E você pode. Você pode recalcular a rota. Às vezes dá trabalho, às vezes tem seus prejuízos, tem o seu bônus e o seu ônus, mas você pode se permitir recalcular. Eu, como sujeito que não sou o mesmo, né? Como a situação do Rio lá, Sim. vai estar mudando em constante mudança. Em algum momento eu posso mudar essa lógica do sentido da vida que eu tinha antes, Isso. né? Esse conceito, Recalcular. esse conceito de dizer assim, eita, eu fui educado assim e eu vou ter que morrer assim. Síndrome de Gabriela, né? Né? Isso, perfeito, perfeito. É uma coisa muito arcaica. Se você for, é de uma geração muito antiga. Que as pessoas não se permitiam, a sociedade não permitia que a pessoa mudasse. E quando você decidia mudar, Era chocante, né? não pode e tal, você veja a sua idade, você vai mudar. Ué, qual é o problema? Eu tive, quando professor universitário, eu tive alunos na casa dos 70 que resolveram fazer uma graduação. 4 anos numa faculdade, e encarar uma sala de aula no curso de licenciatura para estagiar. Eu olhava e fazia, tem certeza? Tenho. Eu prefiro, professor, do que ficar em casa, me balançando na cadeira de balanço, vendo o tempo passar e esperando a morte chegar, como diria Raul Seixas. Não. Eu quero viver, eu quero aproveitar o restinho. O tempo que eu ainda tiver disponível, eu quero. Sabe? E isso é se propor a mudar. Nesse ponto a gente vai chegando, até por conta da tua hora também, né? Com Moisés, a gente chega nessa questão aí, no meu pensamento fica... provavelmente quem consegue encontrar o sentido da vida frente à morte,
né, sob a brevidade da vida, que é muito rápido, você não tem noção disso enquanto tem 15, 12 anos, 13, 14, 16, 17, 18, meu amigo. É muito rápido, tá? É uma coisa tão rápida que você vai, meu Deus. Eu vejo muito a frustração de quem, por exemplo, eu tive uma aula de tanatologia, aí a professora falava que frente à morte ali, desejos tão... Um me pegou muito, que era que a mulher pedia a vida toda pra casar e o cara não queria. E ele já prestes a morrer ali, ele pediu, né, pra casar. Fazer a cerimônia e foi feita ali do jeito que ele tava. E era uma coisa que a mulher pedia a vida toda e ele fazia a cerimônia, né, e ele não queria. E ali, pertinho da hora, é uma coisa tão simples assim que vai fazer... Eu tive uma experiência o ano passado, tive uma situação de saúde, me forçou a ficar uns dias em UTI, internado, foi bem, bem complicado. E assim, as visitas não eram regradas e tal. Por exemplo, criança não podia entrar, meu filho não podia entrar, eles liberaram na época, porque temiam que acontecesse alguma coisa comigo. E eu passava a semana inteira, né, de uns dias bem, outros dias não tão bem, né, e eu passava a semana inteira falando do meu filho para os enfermeiros, para os médicos, e eu ficava naquela ansiedade de chegar ao fim de semana, porque eu sabia que ele ia me visitar. E o médico liberou meu filho entrar, mesmo sendo menor de idade, porque toda vez que ele ia me visitar, que ele ia embora, eu dava um gás. Eu disse, eu não posso, não vou morrer, não posso morrer. E eu ganhava fôlego, ia evoluindo, ia melhorando, ia, sabe, por ele, por mim, pela minha família, mas entende que é uma questão de sinergia mesmo, você buscado não tinha. E uma das situações, eu lembro até que foi uma situação bem, bem complicada, Dia das Mães, eu estava na UTI, tive um problema seríssimo, uma hemorragia na cirurgia que eu tinha feito, perdi muito sangue, e eu estava num estado em que eu estava assim, dormente, a taxa, anemia aguda, não sei o que, não conseguia um acesso, o banco de sangue não estava atendendo para mandar a bolsa para transfusão, um caos. E eu só ouvia a situação, olho fechado, e é aquele momento que você percebe ou tem uma ligeira impressão de que você está frente à morte. E aí eu tinha visto meu filho, acho que um dia antes, né? E eu tava sem nenhum parente lá, só a equipe médica toda ao meu redor na UTI e tal, tentando, né, fazer alguma coisa. E aí você começa, naquele momento as coisas simples começam a fazer mais sentido. Por exemplo, a minha fé, naquele momento, antes de entrar na UTI, eu questionava muito. Deus não me ouve, Deus não está comigo, Deus me esqueceu de mim. Ele deve estar se preocupando com gente que merece mais do que eu, e tal, tal, tal. E aí, naquele momento, a única coisa que me veio, eu preciso baixar a guarda, eu preciso conversar, nem que seja a última coisa que eu faça. E eu me lembro bem que, naquele momento, o único pedido que eu fiz a ele foi o seguinte: a Deus, eu disse, se chegou a minha hora, eu não vou nem... Tá tudo certo. É minha hora. Acabou. Cumpri minha missão. Mas se for possível, eu queria pelo menos mais um tempinho para poder pelo menos me despedir do meu filho. Infelizmente a gente sabe que existem pais hoje em dia que não, né, não são pais. São genitores. Né? Mas para mim isso tinha uma importância muito grande. E eu disse, se puder só para poder dizer assim, ó, vai chamar ele aqui para eu... E aí nesse momento, na conversa, o enfermeiro achou o acesso, o banco de sangue respondeu, a quem acredite e a quem não acredite, né? Mas na minha cabeça aquilo foi uma virada de chave para entender muitas coisas, que estar ali foi uma escolha, foi uma consequência de escolhas que eu fiz também. Foi o meu livre-arbítrio, que o Nietzsche fala, né? Você é o protagonista da sua vida. Mas também tem um outro detalhe ali. Eu estava ali por um propósito. Provavelmente para amadurecer. Para refletir sobre a minha vida. Já que eu não parava, me parou,
Agora você vai ficar quietinho aqui uns dias aqui, hospedado aqui, para você pensar, vai ter tempo de sobra para você filosofar sobre a sua vida. E eu saí com uma mentalidade completamente diferente da que eu entrei. Dando muito mais importância e muito mais valor, dando muito mais valor ao sentido da vida real, que eu, às vezes, talvez eu não estivesse enxergando naquela época, e passei a enxergar. Né? Não é uma pasta cheia de diplomas. Não é. Claro que dinheiro é importante, mas não é tudo. Estar ao lado da minha família é mais importante. Né? E assim, poder sentar com meu filho e aconselhar meu filho sobre coisas da vida que antes eu dizia que não tinha tempo. E hoje eu tenho. Uma relação muito mais, sabe, grudada. E veja, são situações que a gente se depara ao longo do nosso dia a dia. Muitas vezes diante da morte. Diante da morte. Eu tenho um texto, tem um escritor, ele está até aqui em Recife, acho que amanhã e quarta no Ricardo Brenan, ele vai estar ministrando um curso. É um escritor de Moçambique, chamado Mia Couto. O cara é um best-seller. Muitos livros. E ele tem um livro, acho que é Na Berna de Nenhum Lugar, o nome do livro. E ele tem um conto nesse livro, que é, eu posso me enganar com a ordem do título, mas eu até recomendo, né, quem está nos assistindo agora e quiser depois procurar, tem na internet esse texto na íntegra, é um conto, O Velho, a Morte e o Tempo. E é exatamente a ideia de um cara que chega numa determinada idade da vida e diz: não vejo mais sentido em continuar vivo. Eu quero morrer. Eu quero morrer. E aí ele clama pela morte para dizer: eu quero que você antecipe a minha morte, eu quero morrer antes do tempo. No caso é a morte, o tempo e o velho. Perfeito. Isso. Do Mia Couto. E aí o velho chega e diz: eu quero antecipar a minha morte. Ele pede chama a morte, né? E aí aparece a morte carregando uma hiena na coleira. E a hiena representava o tempo. E ela magrinha ali, tal, sabe, quase desnutrida, pobre. E aí ele disse: calma, vamos fazer o seguinte, você quer morrer mais cedo, né? Tudo bem. Mas vamos fazer o seguinte, vamos fazer um acordo, eu vou te dar mais 1 ano de vida. E daqui a 1 ano eu venho te buscar. Fechado? Ele disse: tá bom. E aí ele sabia a data, quando ia morrer, tal. Ele disse: bom, tem 1 ano. E aí nesse 1 ano, ele começou a procurar pessoas para pedir desculpa. Ele começou a rever a vida dele com outros olhos. Então, o que não fazia sentido começou a fazer sentido. Chegou 1 ano, ele meio com uma sensação de arrependimento. Poxa, em 1 ano eu descobri que minha vida faz sentido. E de repente aparece a hiena, gordinha, nutrida. E ela, na verdade, representava a morte, e o cara, né, representava o tempo, que trazia a guia, né? Uhum. Aparece ela sozinha. Ele faz: cadê o tempo? Ele disse: eu matei o tempo. Tome a guia e agora você vai me conduzir pela eternidade. Então, percebe que ele deu 1 ano de vida, mas ele ia levar. Era o dia da morte dele, de fato. Mas a questão é, nesse 1 ano, ele bastou dizer assim: você vai morrer tal dia, tal hora e de tal forma. Você tem 1 ano. Te vira. Aproveita. E você sabendo que tem essa brevidade, né? Aquela coisinha ali, você precisa aproveitar. Eu preciso, né? Imagina se todos nós soubéssemos o dia, a hora, a causa. Seria uma loucura, porque assim, algumas pessoas iam praticar, né, a questão da tanatofobia, né, que é o medo da morte. Né? Outras pessoas iam viver, né, iam tentar viver como se o amanhã já não fosse existir, né? Iam se endividar, ia ser um desmantelo, ia ser um negócio, né? E eu acho que talvez o grande mistério, né, da morte seja exatamente o ponto-chave, porque nós vivemos em função de evoluir. Só que a gente sabe que um dia vai parar. Você não sabe quando é. Então, enquanto eu estou vivendo o presente, eu vou tentar evoluir, consciente ou inconscientemente. Né? E aí é o grande mistério, porque chega um dia que você vai da forma mais boba, da forma mais banal às vezes, né? Como diria o poeta G.C. Quirino, né? A morte é um doido limpando o mato, né? Fica ali olhando, só observando. Aconteceu, eu só quero uma desculpa. Só quero uma desculpa.
né? E é a forma mais boba, mais banal às vezes. Meu Deus, estava ontem conversando comigo e hoje, né? Mas esse é o grande, acho que talvez seja o grande mote da vida, das nossas vidas, né? Não é esperar pela morte, não é criar ansiedade pela morte, mas é aproveitar enquanto se tem vida. É isso. Acho que a grande, acho que deveria ser, na verdade, a grande motivação de muitos de nós. Mas muitos só vão se motivar. Acontece muito, né? Paciente terminais tem uma previsão Sim. de tempo e aí é que vai. É difícil entender por que a gente não consegue. Sei lá, essa dúvida, assim, a gente nunca acha que vai acontecer amanhã ou daqui a pouco, ou na hora de ir pra casa, e aí ninguém sai de casa achando hoje é o dia da minha morte, né? E sabe o que é pior da morte? Que eu particularmente acho. Não é quem morre, é quem fica. Se tem uma criatura nesse mundo egoísta, é o ser humano. Por natureza. Por exemplo, você tem alguém que você ama muito, assim, incondicionalmente. Você perde essa pessoa. Claro que você vai sofrer. Você, de uma certa forma, vai vivenciar essas 5 fases do luto e tal, aquela coisa toda. Mas de início, mora uma ideia de um egoísmo. Que, por exemplo, às vezes você tem alguém que está, como você falou, fase terminal, está sofrendo e tal. Você não, mas vamos tentar mais um pouquinho. Ele tá vivendo com a ajuda de aparelho. Não, deixa assim. E, sabe? E você vai e vai. Às vezes eu, em casa, brincando, a gente fala, meio brincando, meio sério, meio, né? Eu digo, olha, pelo amor de Deus, se vocês observarem um dia acontecer alguma coisa comigo e ver, olha, ele tá pela ajuda do oxigênio, me deixa ir embora. Me aperrei, não, deixa eu seguir meu rumo. Me para de falar isso, eu digo, mas assim, a gente é nutrido por essa coisa de, mas eu vou sentir falta, eu vou sofrer, independente da dor que o outro tá sentindo, exatamente, da agonia. Por mais que você tenha consciência da dor, do sofrimento, da agonia, mas você quer do que aquela outro, pessoa... você não quer se desfazer. Você quer ter aquela pessoa do seu lado. É natural, claro, é o apego, né, a questão da convivência. Mas imagine que quando a pessoa se vai, né, o luto, ele vai existir, a vivência do luto, ela é importante, né, que a pessoa passe pelo processo para poder amadurecer, para poder superar. Mas assim, o mais importante é você deixar ir. O que é o sofrimento da perda, você precisa um dia conseguir converter isso em lembranças, em saudade, em lembranças boas. Recordar, passar pelo coração de novo, né? Entendesse? E você lembrar, por exemplo, perdi alguém que eu amo. Aí você tá aqui. Aí você lembra e começa a chorar. Que é a questão do sofrimento, da perda e tal e tal. Mas um dia você poder parar e lembrar de um momento legal com aquela pessoa e dar uma risada assim, frouxa. Eita, foi massa. Eu me lembro, tu falando assim, eu me lembro claramente da minha avó. Eu chorei pouco no dia do velório e depois disso, vez ou outra eu sonho com ela. Nunca é ruim. Sempre eu tô abraçando, beijando, rindo. Eu acordo feliz quando eu sonho com minha avó. Eu não fico triste de jeito nenhum, mesmo sabendo que ela descansou e tá... Não, até é um egoísmo reverso que eu acho, porque não fico triste porque eu sei que ela descansou. Ela tava agoniada, ela tava mal e chegou a hora dela. Queria que ela estivesse aqui hoje, mas foi melhor da forma que foi, dentro da condição que ela tava. Eu não consigo, um dia que eu lembre dela ou que eu sonhe com ela, ficar mal. Porque enquanto ela tava viva também, eu fiz o máximo pra ir sempre ver ela e tá conversando. E ligava às vezes pra mandar, passava trote no telefone pra poder ela ficar doidinha lá. Depois quando ela descobria, é tu, Denis, safado e tal. Assim, eu acho que a forma que você convive com aquela pessoa enquanto tá viva é o que vai afastar essa dor toda, né? Porque a lembrança boa. E é o que vai te ajudar a fazer essa conversão. Isso. De sofrimento para saudade, realmente é a saudade boa, aquela saudade gostosa de você lembrar e, como eu disse, dar aquele sorriso frouxo, assim, eita, aquele dia foi muito massa. Te faz bem, te alimenta de coisas boas, de lembranças boas, de referências boas. Aquela pessoa se torna mais do que uma referência quando era viva, ela se torna uma referência para toda uma eternidade, né? E aquilo ali é uma fase, é a fase final do luto, né? Quando ele cumpre, né, a última fase, a quinta fase, que é da aceitação, né? E quando você escuta,
A aceitação parece um negócio assim, morreu, então. É, Não é tão simples assim. Essa aceitação do luto na filosofia é uma aceitação real. É você dizer, aconteceu, tinha que acontecer, era para acontecer, faz parte do processo. O filósofo Sêneca, né, na antiguidade, um dos filósofos da escola dos estoicos, né? tá muito na moda também, né? Sêneca dizia o seguinte, que morrer, né, é um dever da vida. Veja que coisa, né? É um dever, ou seja, faz parte do ciclo natural do ser humano, do indivíduo. Você nasce, chegar um momento que você, né, como dizem os mais antigos, não vai ficar para semente, né? Você vai partir um dia. Né? Até para que outras pessoas surjam, para que outras pessoas venham, para que haja uma mudança de. Né? Hoje, é algo natural. Hoje o pessoal, eu acho que as pessoas estão mais afastadas da ideia da morte, no sentido que se você conversar com alguma pessoa sobre. Às vezes eu tento falar sobre isso, às vezes eu penso em quando eu morrer, o que é que pode acontecer, como seria o dia. Mas não é de uma forma pessimista, sabe? Sim, sim. É um exercício mesmo de, um dia que eu perder um ente, não é bom, não é confortável. Claro. Mas eu faço um exercício de, meu Deus, como é que eu vou ficar, né? O que é que eu posso fazer? Eu acho que é até um pouco do exercício estoico, né? De frente à morte, tentar exercitar, porque quando você se depara com a situação, você tá mais preparado, né? E eu acho que com o tempo você vê, eu falei disso esses dias, eu fiz um vídeo aqui com o pessoal do cemitério, e aí você vai vendo a cultura do cemitério, né, que antes era no meio da cidade, como ainda é aqui, como é em São Lourenço, e hoje em dia você tem em lugares bem afastados, o povo tirou, antes você tinha o caixão na sala da casa da pessoa, e a noite todinha o pessoal ali... Bebeu morto. Criança, eu cheguei aí, e as crianças ficavam brincando, e os familiares ali na sala, você tinha lidava com a morte ali perto de você, e foram afastando, e aí quando se fala de morte, possibilidade de morte, as pessoas acham que vão ser, sei lá, eterno, e não querem pensar que isso uma hora vai... Por exemplo, uma coisa que eu vejo muito é a questão da que você falou, a questão de criança. Muitas vezes, né, faleceu uma avó, um avô, algum parente próximo e tal, e às vezes tem algumas famílias que fazem assim, né? A criança não vai pro velório, ela não vai pro enterro. Porque não, para não traumatizar. Mas é importante. A criança, veja, ela perdeu um ente querido, alguém que ela tinha um contato, alguém que ela, né? Eu tenho uma mágoa comigo mesmo. Eu acho que talvez minha esposa, talvez ela só vá descobrir isso depois quando for ao a avó dela, por parte de mãe, faleceu em 2016, ano novo, assim. Uma criatura maravilhosa, um ser humano, sabe, incrível. Sempre me tratou muito bem, me acolheu muito bem. E meu filho conheceu a bisavó. Ele era louco por ela, grudado com ela. E ela faleceu muito rápido. E nós estávamos longe, né? Tipo assim, dia 2 de janeiro, um ano novo, assim, uma coisa. E nós saímos, né, de onde nós estávamos e deixamos nosso filho com meus pais e tal, com a família, estava rolando a festa lá e tal. E fomos fazer o velório, né, o enterro dela. E uma coisa que me dói, a lembrança que eu tenho me dói, mas ele tinha o quê? 7 anos na época. É que ele não teve a oportunidade de se despedir. Ele não conseguiu vivenciar o luto da bisavó, que ele tanto ama. Até hoje, ele tem lembranças maravilhosas dela. Eu lembro que depois que fizemos um enterro, tal, eu voltei lá, onde nós estávamos, um dia depois, vamos voltar, tal, e eu cheguei na casa da minha sogra com ele. E ele era de praxe, ele chegava, ele saía correndo para a grade lá atrás, porque a bisavó morava na casa nos fundos do terreno. E ele chegava na grade, se pendurava e começava a chamar pela bisavó. E foi isso que ele fez. Minha sogra muito fragilizada pela perda da mãe e tal, o ambiente da casa. E aí eu lembro que meu sogro foi sentar numa cadeira de balanço que ela sentava. Aí ele fez, não, vovô, essa cadeira é de bisa. Entende que para ele, a ficha não tinha caído. E quando a gente sentou com ele depois, disse, olha, ela tentou explicar de uma forma mais lúdica, né, da partida dela e tal, que uma preocupação enorme com ele, de como ele ia reagir, se ele ia sofrer, se ia chorar, né? E a situação acabou se tornando até um pouco cômica, porque nós sentamos no sofá, eu, minha esposa e ele, olha, só pisa, faleceu, virou uma estrela, aquela coisa bem pedagógica, bem lúdica. Quando terminou ele fez, e foi, poxa, mas ela estava triste? Ela estava sofrendo. Não, mas agora vai ficar bem, né? Se vai.
E aí a gente tava saindo para comprar lanche. Aí ele fez, pô, a gente pode comprar o lanche agora? Vai entender. A gente tem maior preocupação com a perda. E ele disse, tá, beleza. Eu não fui embora. Mas veja, talvez se a gente tivesse levado ele pro velório, talvez se ele tivesse participado do processo do luto, ele tivesse tido um entendimento real do que estava. A ficha só caiu dias depois. Não que ele tivesse na hora, né? Porque assim, ele ia ver uma coisa diferente, atípica para ele, Isso. aos olhos dele. Mas lá na frente, quando você falasse, ó, naquele dia foi isso. Era melhor E o aí? entendimento. Ele estaria vivendo. Hoje, ele com 16 anos de idade, ele teria a lembrança de todo o processo para entender o que é o luto. Não no contexto filosófico, Sim. não no contexto teórico, não. No contexto real. Né? O sentimento que todos nós temos. Acho que a gente adulto às vezes também, né, professor? Tem uma história da menina que chega pro pai e pergunta a menina de novinha, de 5 anos, pai, o que é virgem? Aí o pai não sabe de onde você tirou isso. Veja bem. Quando começa com veja bem. Aí o pai vai e explica todinha a história do que é ser virgem, virgindade. Aí ela olha para o azeite e o que é extra virgem? Não precisava daquilo tudo, saca, velho? A criança só queria ler. Ai, pô, mas eu já tinha explicado, mas... Pra poder mudar o clima. Professor, eu sei que é sua hora já. Moisés já deve estar, já terminou o treino dele. Às 5 horas vamos ficar para outros episódios. Eu já anotei aqui tem muita coisa pra gente conversar sobre filosofia. Eu espero que. Olha, só depende do senhor. Já tá fechado, viu? Você falou o senhor, é o costume mesmo de falar senhor. O primeiro contato dele comigo ali, o senhor, digo, homem, para com esse negócio de senhor. Mas não é. Você. Tu pode chamar de Rafa. Tem Rafa, é professor, né? É. Professor, eu quero muito. A gente tem que gravar um episódio sobre mitologia. A gente tem que gravar um episódio sobre a mitologia africana, né? Esse aí eu fiquei interessadão, quero saber. É muito mais complexo do que a gente imagina e que infelizmente a gente não conhece tudo porque existe o fator preconceito. É. Né? E a gente. E eu me ponho nesse lugar, viu? De meio não querer saber por conta de. Não preconceito negativo de querer mal de ninguém. É porque não sou dessa religião, também não quero entender. Tem gente que acha que se vai conhecer. Já vai se misturar. Vai se converter. Isso, é isso. eu tô pecando em conhecer que não é uma verdade. Quando, na verdade, quando você aprende quando você se permite a conhecer outros tipos de conhecimento, além daqueles que você defende, acredita e tal, você não só abre a mente, você não vai se converter para outra religião, você não vai passar a defender uma. Não. Mas você vai, por exemplo, você vai começar a desmistificar coisas que você antes, por conta da sociedade, pelo ambiente que você foi educado, criado e cresceu, ou os ambientes que você frequenta. É tudo uma questão de influência, né? E aí, de repente, quando você se permite conhecer, mesmo que você não concorde, mas você conhece, você começa aquela história lá do começo da nossa conversa, do filtrar. Eu vou filtrar a informação. Eu começo a perceber que nem tudo, né? Nem tudo o que eu escutei ao longo da minha vida inteira, né? Ou era verdade, ou de repente foi um tabu criado para me afastar de determinada situação. E aí eu vou demonizar aquilo ali porque, né, é usual da sociedade fazer isso muitas vezes, para proteger ou para concentrar uma população, uma massa, né, para determinada corrente ou ideia. Então, isso é um problema. Você se permitir conhecer mais não significa dizer que você vai se tornar adepto. Sim. Mas você vai se tornar mais rico em conhecimento e menos preconceituoso, por exemplo. E a gente pode cometer, né? Ser preconceituoso sem nem estar raciocinando sobre isso. Só por ignorância. É natural. Às vezes você aprende determinadas expressões, falas, coisas que, né, no dia a dia, no seio da sua família. E que você nunca vai achar que é ruim ou é nocivo, porque veio da sua família. Né? E aí, de repente, alguém chega para você, tá de fora daquela bolha e faz: ei, isso é ofensivo. Você sabia que isso é ofensivo? Não sabia. Alguém pode dizer assim, mas eu não tive. Mas eu não tive intenção. Mas muitas vezes o preconceito, a ofensa, ela se manifesta de forma estrutural na nossa sociedade. Ela acontece de forma fluida, natural, porque ficou enraizada
na nossa cultura, né, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, de pessoas que são referências para nós, assim, na nossa formação. E aí, depois de um tempo, quando você começa a se permitir aprender, conhecer, você... É aquela história. Você não vai... Pode não ser um adepto, mas você dificilmente você vai reproduzir novamente aquilo ali. Aquela fala. Vai dizer, opa, eu vou deixar de falar. Eu aprendi agora, a partir de agora... Né? Eu não posso não concordar, mas eu também não vou alfinetar. O coelho comeu alface e o alface virou coelho. Tem alguém da filosofia que fala isso também. É porque quando você tem o conhecimento e o conhecimento passa a fazer parte de quem você é. Você não tem que buscar na memória para poder... Aquilo é você. Você passa a ser também o alface ali que vai ter comido. Quando eu falei para você, né, que a minha especialidade hoje de pesquisa é literatura negra de autoria feminina. Eu não tenho como fugir da questão da religiosidade de matriz africana. Não tenho. A questão da ancestralidade, da memória, tal. E aí, veja... Eu sou um cara que pesquiso sobre uma área de conhecimento. Assim, literatura negra de autoria feminina. Eu, branco, homem. Né? Aí você vai para a questão da ancestralidade, da memória e tal. Eu sou cristão. Mas nunca me senti impedido, coagido, constrangido de, por exemplo, fazer uma entrevista dentro de um terreiro a um sacerdote para colher material para minha pesquisa. Porque faz parte do processo. Uhum. E eu acho que o primeiro passo é você se permitir, dizer, peraí, não. Eu não vou entrar já com o medo de conhecer. Eu preciso aprender para não ser mais um indivíduo que rotula, que demoniza, que, né? Oportuniza. E é o que muita gente, né, assim, pelo menos de matriz africana, muitas pessoas têm medo porque acham que tudo é ritual de coisa maligna que vai trazer. Então, esse paradigma é que faz a pessoa ficar nervosa. E isso foi construído ao longo da história, porque outras instituições disseram: a gente não pode permitir que as pessoas saiam do nosso grupo para experimentar um... Não, pode não. É pecado, é crime, vai para o inferno. Então, criaram-se rótulos exatamente para impedir essa possibilidade de você migrar, de você se permitir pensar estar em outro lugar, em outro momento. Eu não digo de uma conversão, não digo, mas do conhecer. Do conhecer. Por exemplo, eu brinco muito com colegas da área de pesquisa, o pessoal faz, mas como essa? Eu digo, cara, olha, eu sou muito tranquilo com isso. Eu vou para a igreja católica, eu vou para a igreja evangélica, se me convidar eu vou. Com o maior prazer do mundo, né? Vai ter vamos para uma sinagoga para ver como é. Para mim é conhecimento, eu quero aprender, que é para não ser o cara escroto depois de dizer assim, isso não presta não. Sim. Né? Isso aí não vale. Cara, eu tenho um filho, eu tenho alunos, então eu preciso ser o cara a dar o exemplo. Eu penso assim, né? Eu vou trabalhar um assunto em sala de aula dizendo, gente, eu não gosto de trabalhar isso não, porque isso aí é coisa do diabo. Não vou trabalhar. Por quê? Não. Por que é do... Eu começo a... Por que é do diabo? Vamos lá. Vamos para a teoria. Por falta do conhecimento. Por falta do conhecimento. A ignorância proporciona isso, né? E pior, se arrastar séculos. E os conceitos não mudam. É impressionante. Muito pelo contrário, viram discursos de ódio na contemporaneidade. E hoje você tem várias ferramentas que propagam isso numa velocidade muito maior e criam estragos muito maiores. Tudo isso patrocinado pela ignorância. Então já tá marcado segunda-feira, Máscara? Já tá anotado. Segunda-feira a gente já vai falar, já tá marcado já por mim. Deixa a rede social dele aí. Diga aí, se despeça, né? Dessa semana, esse episódio. Da semana que vem tá de novo aqui. Gente, primeiro eu quero de novo agradecer o convite. Foi muito massa. Eu já conhecia o canal. Saiba que você agora faz parte, a gente tá junto nesse projeto aí. Estamos juntos. E assim, eu fiquei muito feliz quando surgiu o convite através de Moisés e tal, o intermédio, né? Ele mandou mensagem para mim, disse, cara, eu fiz um negócio, não sei se você vai concordar. Eu disse, o que foi? Ele disse, não, porque pediram a indicação do professor de filosofia e tal. Eu disse, tem um cara que começou a fazer o currículo. Calma, peraí. Assim, criou-se uma expectativa, eu tô com medo da realidade. Quando chegar na hora lá, você vai. Mas assim, fiquei muito, muito feliz. Acabou que vieram algumas situações que impediram, adiou, mas eu disse, não, tem que ser, vai gravar hoje, vamos, e assim,
eu só queria reforçar uma coisa. A gente precisa, acho que todos nós, né, quem está nos assistindo, quem, né, vai ver depois esse vídeo, sei lá, daqui a não sei quantos anos, vai pegar esse vídeo por acaso e vai assistir, né? Eu queria só deixar essa mensagem. Conhecimento não é bicho que morde, sabe? Conhecimento é tijolo para reforçar uma base. Se todas as pessoas tivessem a percepção de buscar um pouquinho mais de conhecimento, como meu pai costuma dizer, puxar o adubo para os pés da planta, né? Para poder crescer e frutificar com qualidade, né? Talvez nós vivêssemos numa sociedade muito menos caótica, muito menos tóxica, muito menos preconceituosa, né? Muito menos ignorante por opção, porque a ignorância hoje, infelizmente, em grande parte, é motivada pela opção, querer estar ignorante. Então, busquem o conhecimento, sempre, não importa o que seja. Pouquinho que você sabe, e você compartilha com outra pessoa que não sabe, que compartilha com outra, e cria-se essa teia, né? Então, nunca deixem de buscar o conhecimento. Ele te faz viver mais tempo. Às vezes um pouco mais confuso, porque você tem que lidar com a situação, mas no fim, satisfeito. Eu sei. Né? E, né, quem quiser aí acompanhar algumas atividades de escola, algumas coisas que a gente, de vez em quando eu posto lá nas minhas redes sociais, né? Tem aí o Assis_Humanas, né, que é o meu Instagram. E quiser mandar sugestões também, às vezes eu gravo uns vídeos assim meio aleatórios, lembro de um fato histórico, eu vou lá e gravo, falo, né? E eu acho bacana você brincar com o conhecimento, porque se vai de uma forma leve, as pessoas acabam absorvendo e vão ter a oportunidade de filtrar, vão querer filtrar para conhecer mais, para buscar mais informações, né? E é isso. Professor, bora. Deixa eu apertar tua mão. Que bom, meu. Eu tô muito feliz de ter tido essa oportunidade de te conhecer. E eu vou lhe aperrear muito. Pode ficar certo disso, viu? Vamos embora. Pode contar com o parceiro aqui. Vamos embora. Valeu. Não se esqueça de se inscrever, dar um like aí, comenta, ajuda a gente aí pra poder a gente bater as métricas do YouTube. Valeu, até mais. Vocês vão ver muita cara dele aqui. Vamos embora. As opiniões e declarações feitas pelos entrevistados do Tutti Frutti Havaiano são de exclusiva responsabilidade deles e não refletem necessariamente a posição do apresentador, da produção ou do canal. O conteúdo aqui exibido tem caráter informativo e opinativo, não sendo vinculado a qualquer compromisso com a veracidade ou exatidão das falas dos participantes. Caso você se sinta ofendido ou tenha qualquer questionamento sobre as declarações feitas neste vídeo, por favor, entre em contato conosco para esclarecimentos. Estamos abertos a avaliar, e se necessário, editar o conteúdo para garantir a precisão e o respeito a todos.